Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe, eu, Manu Pinheiro. E hoje nós desembarcamos aqui em Brasília, na capital federal, porque o nosso convidado de hoje mora aqui e é um convidado de peso, muito especial, assim, um dos maiores prescritores de cannabis medicinal do país na odontologia. Assim, um dos maiores prescritores do Brasil mesmo, mais especificamente da odontologia, que é o Dr. Gui Martins. Eu vou só ler aqui o currículo dele, para vocês terem uma ideia, tá? Ele é cirurgião dentista, implantodontista, periodontista e ele é coordenador de cursos de pós-graduação em odontologia canabinoide, que é muito importante isso, e faz parte de algumas sociedades científicas, que eu vou ler aqui a sigla, mas depois ele vai explicar para vocês. APMC, SBOCAN, SBOCAN, e ICRS. E é prescritor de cannabis medicinal desde 2016. Doutor, um currículo bem longo, né? Seja bem-vindo aqui. Como eu esperei por esse momento. Pois é, Manuela, até que enfim deu certo, né? Já estamos ensaiando isso aí desde a metade do ano passado, né? A gente tem esse encontro, né? E presencialmente agradeço a sua visita a Brasília, capital. Sim, deu certo, Seja bem-vinda, né? Nossa cidade maravilhosa. E o doutor Gui falou assim, Manu, então a gente pode fazer uma live. Eu falei, não, eu não Foi mesmo. eu não quero estragar esse momento, assim, não estragar, né? Mas assim, eu quero guardar 7 chaves para o Dona Cannabis Podcast. Exatamente, é um prazer enorme, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder trazer esses conhecimentos para as pessoas aí que muitas vezes não conhecem, que na odontologia a gente é capaz de estar Exatamente, então eu já vou direto ao ponto, doutor. De que forma que a cannabis pode ajudar, né, os pacientes da odontologia? Eu quando eu comecei a prescrever em 2016, a gente tinha indicações bem específicas, né? Era a questão mais da dor, né? Dor orofacial, distúrbios de articulação temporomandibular, um pós-operatório. E hoje o leque abriu demais, né? Hoje, além da dor, nós hoje tratamos, por exemplo, a questão do distúrbio de sono, da odontologia do sono, paciente com apneia, pacientes que têm fobia ao tratamento odontológico. Então, é muito comum a gente se deparar com pacientes extremamente ansiosos, com medo. E segundo a própria OMS, né, o nosso país é a população mais ansiosa do mundo. Então, a gente depara com pacientes extremamente fóbicos ao tratamento odontológico. Pacientes com bruxismo, então a gente tem sido um grande divisor de águas naqueles pacientes que têm um apertamento mesmo, seja diurno ou noturno. Pós-operatório, hoje a gente pode modular processos inflamatórios na cavidade oral com produtos específicos. E um leque muito grande hoje tem aberto justamente pacientes especiais, né? Aqueles pacientes que demandam um cuidado especial no tratamento na cadeira odontológica. O meu filho teve assim, uma grande diferença, enorme, na verdade, antes de usar a cannabis e depois, no momento dele, né, ali com a odontopediatra dele. Isso. Então, assim, era um comportamento antes e outro comportamento depois. É incrível, uma né? aceitação muito boa, né? Era muito comum antigamente fazer contenção de pacientes especiais ou uma sedação, às vezes até mais profunda. Hoje a gente observa que você confluindo, usando, seja o alopático juntamente com a cannabis, você tem um resultado muito mais interessante. Inclusive, essa semana saiu uma notícia de uma criança de 5 anos que faleceu por conta que teve uma parada por conta de uma sedação, num caso de que ela estava no dentista, alguma coisa assim. Você viu isso? Sedação endovenosa. Você tem esses riscos, né? E a gente sabe que com a cannabis não existe risco de morte, né? Porque a cannabis, nenhum caso documentado no mundo, pois não atua em receptores específicos da respiração, nunca vai ter uma parada respiratória. Então, né? É mais uma ferramenta, né, para o profissional utilizar e conversar com aquela família, porque, assim, eu confesso que eu já fui essa pessoa que falava assim, não, vamos ter que usar sedação. Ele não vai deixar. E aí, a dentista dele, maravilhosa, a doutora Jéssica, vou até mandar um beijo aqui para ela, ela falou assim, Manu, vamos tentar? Primeiro, vamos tentar. Ela tem a especialização em PNE, né? Ela tem tem uma filha autista. Então, ela conhece, né, a nossa realidade. Já tem a empatia, né? Já tem assim, o conhecimento da nossa realidade. Ela falou assim, vamos tentar? Vamos conversar? E ver como é que vai ser? E ela conseguiu. Claro que teve o chorinho, a questão da anestesia. A criança vai ter medo, né? Invariavelmente. Mas ela conseguiu sem sedação. E eu fiquei, naquele momento, assim, com vergonha de mim, porque eu duvidei da capacidade do meu filho. E eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso, porque ele conseguiu. E, assim, a gente não precisou de uma sedação, ele não precisou de uma medicação forte. E é interessante porque, como você falou, antigamente a gente tinha diversos procedimentos que o carro-chefe
eram as alopatias, as intervenções convencionais e viam os canabinoides, né? Não falando em cannabis medicinal, os canabinoides que a gente... Quando a gente fala canabinoides, pessoal, não é pura e simplesmente só o CBD. A gente tem diversas outras moléculas na planta tão importantes quanto o CBD. E a gente viu como alternativa, isso era antigamente, falava assim, em último caso, último recurso. Hoje é carro-chefe mesmo. Sim. Você colocar até os canabinoides como uma primeira opção, justamente pela segurança clínica que você traz para um paciente e os efeitos adversos praticamente mínimos, né? Doutor, só para as pessoas entenderem, como é que você pratica lá no seu consultório, mais ou menos? Não precisa entregar tudinho, mas como é que é? O paciente que vai ser atendido por você e tem essa fobia, né, de ir ao dentista, como a gente falou, aí ele tem que tomar antes, ele tem que tomar durante, como é que é? É um protocolo canadense que eles utilizam lá no Canadá, é muito comum, né? A prescrição, inclusive, é muito livre hoje no país do Canadá. E eu aprendi justamente isso lá. Naturalmente, esses pacientes, a gente sempre faz um controle. Você foi estudar no Canadá? Sim, minha formação praticamente foi toda lá. No começo, né, com o professor Sulek, que é um dos grandes pesquisadores do mundo. Eu falo que é um médico muito prático e clínico, né? Não adianta o cara ficar só atrás de livros, é um cara que realmente pratica a cannabis medicinal no seu dia a dia. E é muito comum utilizarem mesmo justamente o canabidiol pelo seu poder ansiolítico num pré-operatório, num pré-atendimento. Eu até brinco, usava muito questão de Valium. Nós, cirurgiões, prescrevemos receituário azul e amarelo. E hoje, cada vez menos tem usado isso daí. Que bom. E tem funcionado bem. Demais. Então, antes. Quanto tempo? E eu falo assim, antes... Um período, né? Antes, e assim, às vezes até durante a cirurgia e o pós-operatório. Então, até a prescrição hoje de anti-inflamatórios, que a gente sabe que é um problema muito grave, o uso excessivo, eu já usei em pós-operatório, assim, e me ajudou muito. E tinha sido receitado para mim oxicodona, que, assim... É o opioide, né? Mas, assim, realmente é uma cirurgia que causa muita dor, que é a cirurgia de lipedema, é uma lipoaspiração e tudo, porque lipedema é uma doença, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Eu não posso deixar de falar, né? Isso Sim. sempre eu falo, porque é uma bandeira que eu também levanto. E essa cirurgia, ela é um pouco agressiva, né? Então, a paciente no pós-operatório sente muita dor. E aí, algumas, né, tem que tomar oxicodona. E eu não tomei, porque eu tava com a cannabis, sabe? Então, assim, me ajudou demais. É o que eu falo. A gente, lá, por exemplo, a gente sabe, é importante você falar oxicodona, uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos está chegando no Brasil, que é o que nós chamamos da crise dos opioides. Sim. Ou seja, o excesso, uso indiscriminado dos opioides. Isso sim mata. Isso está matando, por exemplo, fentanil, pessoal, 300 pessoas ao dia nos Estados Unidos. Gente. Então, a preocupação é justamente essa. A gente não ter esse excesso de prescrição de opioides. Lógico que o opioide é interessante, muito interessante, só que a gente tem que usar com parcimônia. E os trabalhos científicos já demonstram, você associar hoje o opioide com o THC ou CBD, você consegue um poder analgésico muito maior e com muito mais segurança. E até reduzir também, de repente, a dose ali do... Sim, você consegue diminuir o nível mínimo mesmo o uso dos opioides. Além do que, o CBD, como você falou, pós-operatório, ele é o quê? Um potencial anti-inflamatório fantástico. Ele modula a inflamação. Por isso que a gente usa muito também pós-operatório na parte odontológica, né? Então, a gente sabe... Eu até brinco, poucas pessoas sabem, mas paracetamol é hepatotóxico, leva à morte. Meu Deus. Mata, não mata a pessoa. Não, hoje em dia, eu evito muito tomar medicação assim... por exemplo, paracetamol eu não tomo. E as pessoas usam de forma discriminada, né? Assim, eu sofro de enxaqueca. E a minha enxaqueca melhorou muito com o tratamento com a cannabis, mas assim, porque é a longo prazo, né? Sim. Mas às vezes eu ainda tenho crise, só que assim, bem menos e passa mais São menos rápido. intensas, né? Exatamente, passa mais rápido. Mais controlável. Eu diria que hoje, quando a gente fala de cannabis, é importante a gente falar que a gente tem um sistema no nosso corpo, né? Chamado sistema endocannabinoide. É por isso que nós estamos falando aqui na Dona Cannabis sobre a cannabis. Que a cannabis é o principal meio que você tem hoje de forma exógena, ou seja, de fora, que você vai ativar esse sistema endocannabinoide. Para quem não sabe, nós produzimos nossos endocannabinoides naturais, a anandamida. E a anandamida é nada mais ou menos que uma cannabis natural. Sim. Só que quando a gente envelhece, a gente deixa de produzir a contento. E a gente vai apenas o quê? Substituir aquilo que o nosso organismo não produz, que é através dos fitocannabinoides principais, né? E esse é o nosso papel aqui, né, doutor? Esclarecer. Informar da forma correta e sem viés, né? Exatamente. Muitas vezes, o que atrapalha muito, né, é a questão do preconceito. É a falta do conhecimento específico de uma área. Porque... E os profissionais de saúde não têm essa formação na faculdade, exatamente. né? Eu já ia falar, porque não dá para entender como que a gente tem uma medicação dessa segura, né? Praticamente sem efeitos colaterais, mas ainda assim os profissionais escolhem prescrever
opioides ou remédios fortes, ou que, de repente, vai causar problemas. Dependência, principalmente. É um grande problema de dependência. Então, a gente, por exemplo, pega benzodiazepínicos. Eu não falei de analgésicos, mas pelo Brasil ser um dos países mais ansiosos do mundo, a gente vê o uso indiscriminado, doidado, justamente, de benzodiazepínicos. Né? O maior consumidor de Rivotril do mundo é o Brasil. E, embora muitas pessoas não saibam, nós, cirurgiões dentistas, temos uma prescrição com receita azul. Vai em qualquer drogaria, colega, vai na farmácia e você pergunta quantas marcas de canabidiol já tem na farmácia. Canabidiol já tem na farmácia, eu diria que é o próprio Mevatil, desde 2016. Então, é falta de conhecimento, às vezes, do colega, o profissional de saúde. Eu até comparo, por exemplo, o sírio-libanês. Já tem um núcleo de cannabis medicinal dentro do próprio sírio, para você trazer o quê? O melhor qualidade de vida para aqueles pacientes oncológicos. Nós, cirurgiões dentistas, lidamos com oncologia também, né? A patologia oral. Sim. Então, a gente vê que é um campo muito abrangente. E não é só restrito à área de medicina. Quem vai tratar a face, dor de face, é o cirurgião dentista. Então, ele tem que ter essa arma terapêutica dentro do consultório. Então, já pegando esse gancho, doutor, dentista pode sim prescrever. Vamos esclarecer sobre isso? Porque tem gente que não acredita, que assim, não leva a sério, né? Fui um dos profissionais que levantou essa bandeira, trouxe justamente nada mais nada menos que a interpretação da lei. A Lei Geral de Prescrição já nos permite prescrever qualquer tipo de psicotrópico, qualquer tipo de produtos que sejam voltados para nós da área da odontologia. A cannabis medicinal, o sistema do canabinoide, nenhum médico aprendeu na faculdade, nenhum cirurgião dentista, nenhum farmacêutico. E está errado, isso precisa mudar. E agora está mudando já, né? Algumas graduações já têm isso na grade, que é o quê? É você entender um sistema como um todo. E eu acho que parte desse preceito, o colega não entender que isso tem que ter na faculdade. Porém, as leis são bem claras, a mais que nos abrange cirurgião dentista é o quê? A RDC atual, que é a 660 de 2022, que está lá bem claro, profissionais legalmente habilitados. Quem são os profissionais legalmente habilitados atualmente no Brasil? Cirurgiões dentistas e médicos, que são inscritos nos seus conselhos regionais, seja de odontologia ou seja de medicina. Ou seja, isso nos traz segurança. Eu estou no Conselho Regional de Odontologia de Brasília, hoje faço parte da Comissão de Farmacologia, e a grande dúvida é essa, mas dentista pode? Pode perfeitamente, desde que atue na própria área. Ou seja, até brinco, um médico não pode fazer uma extração, da mesma forma que eu não vou tratar autismo. Mas eu já ia perguntar sobre isso, patologias mais ou menos uma coisa parecida. Assim, todo profissional da saúde recebe pacientes assim das mais diversas... por exemplo, vai lá querendo tratar um bruxismo, mas aí, de repente, ele fala, eu não consigo dormir, doutor, e tá estressante a minha vida, eu não sei mais o que eu faço. Aí você pode ajudar nesse caso? Com certeza, porque eu falo que a gente hoje a odontologia é integrativa. Como a medicina integrativa, a gente já está tendo esse movimento justamente com os médicos, né, que eu faço parte da PMC, que é a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, e as discussões de casos entre nós, pares dentistas e médicos, que a gente está tratando hoje através da cannabis, a gente está trazendo à tona do que foi esquecido lá atrás, a medicina e a odontologia integrativa, tratar o paciente como um todo. Sim. Né? Logicamente, a gente está limitado à face, mas o sistema do canabinoide, ele está no corpo todo. Não tem como eu diferenciar a dor da cabeça da dor do joelho. O sistema de analgesia acaba sendo o mesmo. E tem muitos pontos de receptores no oral? É interessante, é uma boa pergunta que você fez, porque hoje os trabalhos já estão demonstrando, o grupo da Itália até desenvolveram muito essa questão de você explorar a produção de endocannabinoides na região intrabucal. E a boca é uma das regiões mais ricas em receptores canabinoides do nosso corpo. Mesmo? Que além de receptor canabinoide tipo 1, que é um dos tipos de receptores que vai atuar mais na questão de dor, sensibilização central da dor, a gente tem os receptores canabinoides tipo 2, que é mais voltado justamente para a parte inflamatória de imunidade. E na boca nós temos muita inflamação. É por isso que, inclusive, né, doutor, como é que fala? Sublingual, a absorção é super rápida. Muito mais rápida, que a gente evita justamente aquela primeira passagem hepática, então é muito mais rápido. Ou seja, a absorção na boca é muito mais rápida. Ou seja, até o colega médico vai estar, a gente tem que entender. Quase nenhum profissional da saúde entende o que é saliva. E a saliva é o principal mecanismo, seja de digestão, seja para ingestão de medicação. E a boca, por si só, diversos receptores, glândulas gustativas, tudo. Então, a gente tem contato direto ali, praticamente com uma absorção muito mais rápida. A gente perde muito pouco em termos de biodisponibilidade. Então, é importante o colega entender que na boca a gente é rico em receptores canabinoides. Então, a gente tendo esse entendimento, a gente vê a importância do sistema do canabinoide para o cirurgião dentista também. Com certeza. E eu volto a falar, é uma ferramenta riquíssima que o profissional pode usar a seu favor, né?
Sim. Em diversas áreas, né? E assim, existem muitos estudos, né, doutor, já da cannabis na odontologia. Sim, inclusive esse estudo foi publicado ano passado, 2023, que é da minha área, sou periodontista, que é estudo justamente de como a inflamação periodontal da gengiva está diretamente relacionada à deficiência clínica de produção de endocannabinoides. A gente vê a importância que a gente tem que entender a saúde bucal como um todo. E, por exemplo, no país a gente não tem essa filosofia ainda, mas, por exemplo, um colega lá que tem periodontista nos Estados Unidos, é obrigatório o cardiologista encaminhar para o periodontista primeiro. Porque a gente tendo uma boa saúde bucal, você vai ter uma boa saúde sistêmica. Então, atletas, hoje eu faço ciclismo, né? A gente usa o canabidiol de diversas formas, como um pós-treino, um pré-treino, para você tirar aquela ansiedade pré-prova, ou então aquela recuperação muscular pós-prova. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, doutor. Mas voltando um pouco falando da crise dos opioides nos Estados Unidos, que você falou que está chegando aqui no Brasil, você acha que assim, a gente ainda tem chance de evitar isso, de reverter, fazer esse trabalho assim, de massificar a informação sobre cannabis e tentar reverter isso? Importantíssimo que você falou. Por que no Canadá a gente não teve crise dos opioides? Porque o Canadá foi o primeiro país a legalizar a cannabis de forma recreativa e medicinal. E os trabalhos já demonstram, a gente está ocorrendo a desprescrição nos Estados Unidos, principalmente naqueles estados em que a cannabis foi liberada. Ou seja, o paciente acaba buscando uma alternativa da dor, a dissociação da dor através da utilização de cannabis, principalmente o quê? Do THC. Que o THC é muito demonizada, né? E colocaram o CBD como uma molécula, sendo uma molécula hype. Só que o CBD sozinho não faz toda a terapêutica. A gente sabe da importância do THC. E o THC, bem utilizado, é o que realmente vai diminuir a dor e tirar aquela dor do paciente. O grande problema dos opioides é o que? A dose dependência. Ele começa a tomar, só que chega uma hora que ele toma grandes quantidades que ele vai levar a uma depressão respiratória, ou seja, levando a óbito. E a importância justamente o quê? A gente, primeiramente, no Brasil, a gente tem que entender que a cannabis medicinal é questão de saúde. É questão de você entender que não é se é científico ou não, já está na farmácia. Então, a gente tem que massificar a importância de você estar utilizando isso até como ferramenta terapêutica para tirar pacientes adictos. Então, muitos pacientes meus, por exemplo, tabagistas, a gente sabe que a gente tem que controlar o cigarro, porque a saúde bucal vai embora, doenças periodontais, cárie, uma série de fatores que levam à degeneração da saúde bucal. E, através do canabidiol, a gente está tirando, por exemplo, pacientes que usam cigarro diariamente, deixam de utilizar o cigarro. Paciente que usa álcool em excesso, deixa de utilizar. Sim, eu vou até fazer uma pergunta, né, que fizeram para mim esses dias, que é se a cannabis medicinal vicia. Não vicia, pessoal, não vicia. O que vicia é o opioide, o que vicia é Rivotril, o que vicia são essas alopatias que, teoricamente, nós não produzimos endogenamente no nosso organismo. Que eu falo, o princípio é o seguinte, na verdade, ela até ajuda a sair do vício, Exatamente. Né? Então, fala que a cannabis é porta de entrada, é porta de saída. Inclusive, tem protocolos que você utiliza justamente para desprescrever, seja opioides, seja benzodiazepínicos e o pior, as drogas de geração Z. O que são as drogas de geração Z? Os Zolpidem, indutores do sono, que é excelente o protocolo, mas ele tem que ser usado durante 5 dias. Venvance também, né? Que o povo está usando aí indiscriminadamente. Isso sim é uma calamidade pública e tem que ser visto de uma forma diferente pelo nosso governo. E entender que os próprios conselhos federais, seja de odontologia e de medicina, entender isso que a cannabis hoje vai ser a ferramenta principal, que eu acredito daqui para frente, tanto a medicina odontologia integrativa, para você tratar esse tipo de paciente, que já é refratário à dor e realmente pacientes adictos a diversos produtos que já não está tendo mais resultado. Então, eu acredito que a cannabis, como está acontecendo nos Estados Unidos, você está tendo uma desprescrição de opioides. Por quê? Os pacientes estão usando mais a cannabis medicinal justamente para você suprir aquela dor, aquele desconforto que o paciente tem no dia a dia. Então, você acha que aqui no Brasil a gente ainda consegue reverter Eu essa acredito crise? que vai depender muito das políticas públicas, das associações. A gente tem um ativismo muito forte, lógico, do lado recreativo e do lado medicinal também. Tanto é que diversos congressos, a gente está começando agora a fazer esse movimento, as né, sociedades científicas, né? A gente vê ano passado tanto de congresso que a gente já teve focado. Muito bons, inclusive. SICMED, SECHA, SICMED regional, o congresso da própria PMC, a SBOCAN, que eu faço parte. A SBOCAN é a Sociedade de Odontologia Canabinoide do Brasil. Ou seja, a gente entende a importância que essa sociedade científica está trazendo, primeiramente, a informação para os próprios
próprios profissionais de saúde, seja médico, seja dentista, mas para os próprios pacientes que chegam no meu consultório. O meu paciente hoje perguntando, doutor, o que o canabidiol pode melhorar para mim em qualidade de vida? Que legal. Se o colega não souber responder, ele vai falar, não tem pesquisa científica, isso não estudei na faculdade, ele já está defasado. Por isso que eu falo, hoje o sistema do canabinoide não é opcional, é mandatório para o profissional de saúde entender. Semana passada teve um psicólogo que postou um vídeo, um corte de um podcast que ele participou, que ele disse que cannabis medicinal não tinha evidência científica no autismo. Olha, eu falo para ele abrir o PubMed, foi bonito, viu? digita foi lá. bonito o que aconteceu, doutor. Simplesmente uma chuva Passou de comentário vergonha, né? de mães, de pacientes de cannabis, né, com autismo. Gente, ele passou vergonha, mas ele ficou caladinho, ele não falou nem nada, sabe? Aí eu falei assim, você quer evidência científica? Até aqui, meu filho, vem aqui falar comigo, porque... Eu até brinco, tem uma piada que eu faço com meus colegas, né, que é dentistas, dia de aniversário, o pessoal vai lá dar um presente para ele. O meu presente é de grego. Eu chego para um colega, dou 30 artigos de cannabis medicinal para estudar. Gostei da ideia, boa ideia. É o cavalo de Troia, porque eu falo assim, meu amigo, vamos abrir a cabeça que agora não é opcional. Você tem que entender que isso aí funciona e que vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Tem que ter essa capacitação, o estudo e tudo. Importantíssimo. Porque, por exemplo, a gente já... são poucos médicos, são cerca de 5% da comunidade médica, né, que é prescritora de cannabis. Dentista deve ser menos ainda, né? Olha, no universo que a gente parar para pensar que no Brasil nós temos quase 380 mil dentistas, é muita coisa, né? E menos de 1% sabe prescrever. Menos de 1%. E menos de, eu diria que sistema do canabinoide quase ninguém ouviu falar. E aí vem um princípio, os cursos de formação. Eu tenho meu curso de formação porque eu senti essa dor de buscar esse entendimento. E lá fora, as coisas estão bem evoluídas. Então, eu tive que minha formação foi toda com médico, para poder entender esse sistema complexo, que apesar de complexo é totalmente seguro, para poder trazer isso para a odontologia. E hoje está totalmente difundido. A gente tem diversos cursos de pós-graduação, seja em diversas universidades, seja pequenos cursos. Outros colegas também ministram esses cursos. Por quê? Para o colega entender o caminho, de que aquilo lá realmente vai ser um grande visor de águas para ele no consultório. E quando a gente mergulha nesse mundo, a gente não quer mais sair. Eu falo que é muito conhecimento. A cannabis é apaixonante, assim. Nossa, demais, assim. E às vezes eu chego para conversar com médicos ou com dentistas e eu começo a falar, não, mas o CBG, mas o CBN, não sei o quê. Aí eles falam, mas você sabe mais do que eu. Mas não, é porque, assim, a gente vai se interessando. É que tá no meio ali, né? E pra gente parece tudo tão natural, parece tudo tão óbvio. Tipo assim, óbvio, como é que você não tá sabendo disso ainda, né? Porque pra gente passa a fazer parte da nossa vida e tudo, e a gente vê a diferença, né? E passa a ser comum, mas a gente está numa bolha muito pequena ainda, mas a gente precisa estourar essa bolha, porque essa informação precisa isso voar. A gente está fazendo aqui é justamente isso, é você disseminar a informação correta. Hoje, as próprias mídias, você vê principais jornais, Folha de São Paulo, CBN, os jornais Forbes do Brasil, abordam a cannabis medicinal de uma forma muito natural. O que a gente vê muitas vezes os proibicionistas... Ele tem muito viés econômico por trás disso. Então, ele acaba rebatendo e, às vezes, vai argumentar com a pessoa não... Você vê que são argumentos muito fracos. Eu falo assim, o colega quer estudar, faz uma experiência, colega. Entra você aí no PubMed e digita aí duas coisas. Cannabis medicinal. Você vai ver a quantidade de artigos. Até onde eu tinha visto, em torno de 3.500 artigos. Aí eu vou além, vamos ser mais específico ainda. Não, de forma geral, né? Ah, tá. E se você colocar sem mais específico, coloca sistema endocannabinoide. Não vamos falar nem de cannabis medicinal. Vamos falar de sistema endocannabinoide, então? Inúmeros artigos. Então, às vezes o colega pode negar que exista cannabis medicinal, mas negar que existe um sistema inerente ao nosso corpo que chama esse sistema endocannabinoide, não tem como. Eu até brinco, então vai ter que rasgar o diploma, então, né? Porque já está ali presente. O colega negar já é fechar o olho para a ciência, né? Mas eu acho que, assim, tem que ter na faculdade mesmo. Eu acho que quando tiver na grade da faculdade de medicina ou de odontologia, aí que as coisas vão começar a mudar, porque, infelizmente, não é todo profissional que tem, assim, a vontade de aprender como você teve, como vários outros tiveram, né? Mas é um movimento também de largar recente, o consultório para ir se especializar. Eu já ouvi de médico que fala assim para mim, eu não vou mexer em time que está ganhando. Uhum. Porque a nossa formação na faculdade é uma formação toda errada, seja do médico, dentista, porque é uma formação baseada na alopatia.
A gente aprende só a prescrever. A gente não entende o mecanismo da medicação. A gente sabe que se o paciente está com dor, eu vou passar um analgésico. Se o paciente está com uma dor mais forte, eu vou passar um opioide. Se o paciente precisa de uma sedação, eu vou passar um benzodiazepínico. Então, acho que aquilo foi pré-formatado, receitas de bolo. Então, a gente não foi preparado para entender o mecanismo. A partir do momento que a gente começa a entender o mecanismo, esse movimento já começa a acontecer. E uma coisa muito importante também, você falou de receita de bolo, a cannabis definitivamente não é uma receita de bolo. E, assim, a dose que me atende não é a dose que te atende. Exatamente. E não é, enfim. E por isso algumas pessoas pensam, não tá fazendo efeito, acho que para mim não funcionou. Pode até acontecer, mas assim, existem inúmeras possibilidades para você tentar antes de falar que não deu certo, né? Perfeito, porque o que acontece justamente, às vezes passa por colegas profissionais que não têm esse entendimento, vem com aquela metodologia por exemplo, 500 miligramas de amoxicilina a cada 8 horas. É bem que pré-formatado. E hoje está mudando isso. A própria alopatia, hoje a coisa é inerente. O sistema endocannabinoide, eu sempre falo, é como uma digital. Cada paciente vai ter um. E cada paciente vai responder de uma forma diferente. E a gente tem que ter esse entendimento. Porque, às vezes, nem sempre a maior dose é mais eficaz. E nem sempre o determinado fitocannabinoide... Tem paciente que não se dá bem com CBD, mas se dá muito bem com THC. Então, tem esses... Tanto é que a gente tem hoje uma série de produtos que nos ajudam, nos testes genéticos, né? De saliva, que o paciente vai lá e faz. Eu sei exatamente se ele vai metabolizar ou não. Ai, que bom. Eu não fiz ainda esse teste, quero fazer, inclusive. É bem interessante, é bem legal. E é interessante falar também que a dose, além de ser individual, por exemplo, dá para você combinar a CBD com CBG. E já pegando esse gancho, vamos falar dos principais canabinoides que você utiliza assim, na sua prática. É bem interessante, né? Quando eu falo assim, eu comecei sempre com CBD e THC, e era o que eu falo que é a geração 1.0 das prescrições. Hoje, nós chamamos de fitocannabinoides menores. Né? Então, principais deles é o canabinol, que é o CBN, né? Que ele é um canabinoide bem sedativo, então muito utilizado para pacientes que têm distúrbio do sono. Eu quero citar também, por exemplo, o THCV, que é uma molécula nova que está toda... É uma molécula que está vindo para tratar, inclusive, distúrbios, paciente que come demais, com ansiedade. Emagrecimento vai ajudar muito, né? Ajuda muito. Inclusive controla até a taxa de glicemia, né? Que legal. O CBG. CBG, para mim, é fantástico. É o canabigerol. Eu amo CBG. Ele é o pai, ele é a principal fitomolécula, porque é através do CBG que é feito todas as moléculas da planta cannabis, né? Seja o THC, o CBD. Então, eu falo que a molécula rainha é o CBG, o canabigerol. E canabigerol está sendo muito utilizado, inclusive, na harmonização orofacial. É mesmo? Que é justamente o que é justamente a pele, né? A recuperação de uma cirurgia ortognática. Eu já li mesmo que o CBG ele é muito bom para a pele. Antioxidante, antibacteriano. Ele tem uma capacidade de murígena fantástica, por isso que, principalmente câncer de pele, até nível de prevenção, é muito utilizado. Então, a gente tem produtos hoje voltados. Sim, eu uso tópicos, sérums, né? Eu uso um óleo de massagem com CBD, CBN e CBG. É incrível, maravilhoso. E relaxa, não é? Muito bom. Recuperação. E deixa o toque da pele assim bem aveludado, sabe? Uma delícia. Por quê? Porque qual é o maior organismo do nosso corpo? É a pele. É a pele. E a pele, ela é rica em receptores canabinoides, principalmente tipo 2. Por isso que é voltado por mais a modulação da inflamação, de dor. Então, o CBG é muito bom para dor também, né? Sim, ele acaba... Tem pacientes, por exemplo, que não se adaptam bem ao THC, você consegue trazer uma capacidade analgésica com o próprio canabigerol. Então, você tem produtos tópicos, Rolon, você pode usar. Gosto. Tem também a via tópica, né? Via oral. Eu uso o creme com CBD, mas sem THC, né? Para enxaqueca, com mentol também. E aí me ajuda muito. Ótimo você ter falado isso. Eu uso muito no consultório, pacientes que têm bruxismo DTM, que tem um trabalho na Polônia de 2019 que abordou, eles fizeram um estudo clínico com pacientes que têm bruxismo e apertamento. E o bruxismo em excesso leva à dor muscular. E o paciente com dor muscular na cadeira não consegue abrir a boca. E quando você passa o CBD tópico, você promove o que a gente chama de efeito meio relaxante. O paciente abre a boca. Nossa, e é na hora, doutor? É praticamente 5 minutos já começa a relaxar. Não, sim, acontece sempre comigo quando eu tô com dor, por exemplo, na lombar ou dor no joelho, alguma coisa assim. Eu passo em minutos. Porque a gente tem um receptor canabinoide diretamente na derme e epiderme. Então, é contato direto, praticamente. Lógico que perde um pouquinho de biodisponibilidade, mas perfeito, já né? Tiveram pessoas que falaram assim, mas isso não funciona não. Já foi mostrado que
não funciona esses cremes com mentol, é só psicológico. É porque, na verdade, o mentol não vai atuar em receptores canabinoides. Então, eles pensam, sempre associam como um creme normal. Não. Quando a gente fala de fitocannabinoides, nós estamos falando em interagir justamente com esse sistema endocannabinoide no corpo todo. Então, aquela moléculazinha de CBG, CBD e CBN vai atuar diretamente sobre a pele. Você gosta de usar mais, assim, os isolados ou full, então, broad? Eu gosto muito... Essa terminologia, pessoal, com o que acontece? O broad spectrum, ele é todas as moléculas da planta e, geralmente, menos uma molécula. Geralmente é o THC. O full spectrum é com todas as moléculas da planta, inclusive o THC. E o isolado são moléculas específicas, por exemplo, CBD. Nós, da odontologia, o carro-chefe nosso é full spectrum, tá? Que eu falo assim, mesmo tendo um pouquinho de THC, é fantástico. E você acaba potencializando o efeito de todos os outros demais fitocannabinoides. Importante falar que é seguro, né, doutor? Totalmente seguro. O que eu falo assim, não tem um caso de morte não relatado na história. Por quê? Totalmente seguro. O que acontece se o paciente tomar um vidro de CBD? Ele vai dormir o dia inteiro, mas não vai acontecer nada além disso. Então, um dos efeitos colaterais, né, da cannabis é a sonolência, que na verdade pode até ser um objetivo terapêutico da pessoa, né? O tanto de paciente que tem distúrbio de sono, tanto de paciente que usa e abusa justamente de droga Z para dormir, né, o intraterário como fosse o Zolpidem. É um problema muito sério. Isso é um remédio de tarja vermelha, que vende na farmácia com uma receita branca e 2 vias simples. E o paciente começa a tomar aquilo à torta direita. Então, de ver relatos de paciente que me fala que acorda de madrugada, faz compra na internet, não lembra. Compra passagem aérea, não lembra. Que dá uma certa amnésia mesmo. E isso é um perigo muito grande. E o sono proporcionado pela cannabis, né? A qualidade desse sono, e principalmente quando com o CBN, é incrível. A pessoa pode até dormir menos, mas ela acorda revigorada. É um negócio, assim, impressionante. Você falou uma coisa bem interessante, né? Porque não existe ressaca de cannabis. Uhum. A pessoa pode usar em excesso. Um dia que ela acorda super assertiva, com a cognição em dia. Diferente, por exemplo, de você usar, por exemplo, anticonvulsivantes para tratar dor. Por exemplo, pregabalina. Paciente com uma dor neuropática forte e tira a dor. Só que o cara não tem cognição para trabalhar. Ele já não tem aquela disponibilidade de fazer uma atividade física. E a gente sabe... Tratamento de paciente com dor, a gente tem que pensar na alimentação do paciente. Que, o pessoal não sabe, mas o sistema endocannabinoide nós conseguimos estimular através de uma boa alimentação, não inflamatória, rico em fibras. Atividade física, para quem não sabe, é quando as pessoas falam, estou me sentindo endorfinado. Isso é legal, não, isso é muito legal. O que traz esse relaxamento são os endocannabinoides, pessoal. A só anandamida que traz aquela sensação de bem-estar. Então não é a endorfina, é a anandamida. É a anandamida. Então como é que eu posso falar? Exato, eu falava assim, não é endorfinado, né? Eu falei assim, eu estou canabinoidado. Estou sobre os efeitos da anandamida. Exatamente. E para uma parêntese muito... Quem é do meio já sabe bem, né? A anandamida vem do sânscrito, né? Que é a língua mais antiga do mundo, do planeta. E foi batizado de anandamida por quê? Porque ananda significa o quê? Felicidade. Então, vem a importância dessa molécula no nosso corpo, da né? Felicidade, a molécula anandamida. da felicidade. Eu até brinco, por que criança dorme bem? Criança não tem estresse, não tem ansiedade, brinca o dia inteiro, machuca no dia inteiro. Alta produção de anandamida. Eu até brinco, a gente não estaria discutindo no canal medicinal se vendesse anandamida na farmácia. Então, quando a gente fala cannabis na farmácia, a pessoa já assusta. Mas é isso a questão. A gente tirar essa discrepância. Eu até falo, tudo em excesso faz mal. Por que o álcool? O álcool é uma droga muito mais letal e muito mais perigosa que a cannabis, né? E a cannabis hoje não considera como droga. Mas o álcool em excesso pode matar, a cannabis não. Tudo que eu usar com parcimônia é legal. A água em excesso pode matar. Então, entende? até falaram sobre isso aqui no podcast. É real isso, né? Exatamente. E a cannabis, não. Você usando com parcimônia em doses terapêuticas, eu até brinco, parafraseando o professor Siddhartha Ribeiro, grande neurocientista aí eu digo, da América Latina, cannabis é uma medicação para idoso, para velho. Quanto mais nós envelhecemos, mais nós vamos precisar do CBD, do THC, Me chamou do de CBN. velha, doutor. Poxa vida. Então eu também sou, porque eu já uso já tem mais de 5 anos. Mas é isso mesmo, esse é o caminho, né? É o caminho. Eu falo assim, que não é a medicina, é a terapêutica mais antiga do planeta, que nós estamos falando aí desde 2500 a.C., antes de Buda, e já estava na farmacopeia chinesa, né, com Shen Nung. E hoje está sendo como uma coisa, como sendo uma revolução. E não é. Na verdade, já existiu há muito tempo. Na década de 70 era legalizado. Cigarros índios vendiam na farmácia, né? Eu falo uma frase que, assim, os antigos estavam à nossa frente. Exatamente. Não é isso? Egípcios, na Bíblia, né? A gente tem a palavra cani, que significa cannabis.
E é o bálsamo que o Jesus Cristo usou para poder tratar algumas doenças. E você pegar o cane, que vem do hebraico, hoje que significa cânhamo. Então tá na Bíblia. Então eu tenho a desconstrução que eu faço até E que o pessoal... ainda tem mais essa questão do cânhamo, que é riquíssimo, riquíssimo. Você aproveita tudo da planta, né? Sim. Porque a gente, quando fala, pessoal, quando vocês olham aquela florzinha de 5 folhas, assim, aquilo lá, na verdade, não tem nada de fitocannabis. Aquilo é uma representação da cannabis. Sim. O principal ativo dela vem da flor, né? Que é da planta fêmea. E a gente estuda muito hoje na odontologia que é essa questão, porque não é só os fitocannabinoides. Hoje a planta, por exemplo, tem os terpenos, que dá o cheiro. Então, exemplo, por que a lavanda acalma? Porque ela vai estar, então, em serotoninérgico, que é um ansiolítico. Por isso que vem da aromaterapia. Os flavonoides, que dá a cor, né? Por exemplo, a cenoura. Por que a cenoura faz bem? O beta-caroteno. Beta-caroteno que é um flavonoide, que vai fazer muito bem. Então, a confluência de todas essas moléculas... Cor e sabor também, né? Cor e sabor. Então, você vê aquela planta como um todo, por isso que eu gosto muito da formulação toda full spectrum, que você vai usar todos os componentes da planta, inclusive os terpenos e os flavonoides. Doutor, a gente estava falando sobre a harmonização facial, que a gente pode utilizar a cannabis, mas assim, em que formas farmacêuticas e para quê exatamente? E eu fiquei sabendo, inclusive no seu Instagram, que é muito interessante, sigam aí o doutor, vamos colocar aqui o Instagram dele, que existe também um creme dental com CBD. Exatamente, é um projeto que a gente lá fora já via, 2 marcas que vendiam lá fora, hoje aumentou em muito a gama de produtos, mas nós hoje, de cirurgia dentista, podemos prescrever pela RDC, todos os produtos que, diferente da farmácia, que a gente só tem nos olhos, lá fora você consegue importar hoje gummies, né? Gummies que são aqueles famosos, como fossem jujubas, né? Que então é muito interessante para pacientes pediátricos ou pacientes idosos que não gostam de tomar medicação, pacientes com Alzheimer, você tem uma via de acesso muito fácil. Tem PETs, né? Que são os adesivos que você pode aplicar na pele, que fica com liberação lenta até 5, 6 dias. O próprio óleo e os produtos tópicos, né? Então, isso tudo acaba confluindo justamente para uma terapêutica melhor. Só que o grande visor de águas veio agora com esses produtos que é voltados para a odontologia, que é o que? O creme dental e o colutório. Né, que são produtos tópicos para aquela pessoa que não precisa nem ingerir, mas você vai ter uma atuação praticamente tópica dentro da boca. Nossa, então, que paciente legal. com síndrome da aderência bucal, pacientes que têm um controle de placa difícil, pacientes que têm baixa produção de saliva, você começa a trazer qualidade de vida para esse paciente que até então não tinha nada. Um exemplo claro que eu falo, que é uma coisa que eu quero estar trabalhando juntamente com os conselhos, tirar o padrão ouro hoje da clorexidina. A clorexidina hoje é o que melhor dizem que é para tratar placa bacteriana, controle de placa bacteriana, químico, que é aqueles pacientes oncológicos. E hoje, com esses produtos à base de CBD e CBG, você pode usar de forma contínua, diferente, por exemplo, da clorexidina, que você, a partir de 7 dias, você começa a ter mancha nos dentes, alteração de paladar, formação de tártaro. E por que isso é o padrão ouro? Nossa, então o CBD e o CBG podem atuar no lugar aí um controle efetivo da placa bacteriana e da inflamação bucal. E principalmente aquele outro exemplo que eu falo, aftas, mucosites, né? Então, um paciente que tem baixa salivação vai desenvolver mucosite. E hoje, o CBD, ele estimula a salivação. Então, você consegue trazer esse excesso de saliva para a boca. Quanto mais saliva na boca, pessoal, melhor. E o grande problema das infecções bucais hoje é baixa salivação. Que é um exemplo, paciente que usa antidepressivo ou medicação para como Vevans. Boca seca, né? Boca seca o dia inteiro. Ou seja, você tem... o que eu falo, às vezes o que faz bem para o corpo, às vezes não faz bem para a boca. Outra coisa que eu odeio, que é o tal do shot matinal de manhã. Ai, meu Deus. Aquilo lá acaba com os dentes, o esmalte do dente, gente. Faz o shot, toma de canudinho para não ter um contato direto com a boca. Olha, boa dica. Faz bem para o organismo, muitas vezes não faz bem para a boca. Verdade. E a gente está tendo hoje um problema muito sério. Doutor, Não, termine. É a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então, são famosos pacientes boca limpa, que já está tendo desgaste dentário, sensibilidade. Ou seja, pacientes extremamente jovens já desenvolvendo doenças que eram de idosos. O CBD, ele pode dar algum amarelamento nos dentes, não? Depende do veículo, mas não. Porque é uma quantidade bem pequenininha que a gente porque usa. assim, tem alguns óleos que são com a coloração mais forte. Sim, sim. Mas quando a gente fala parte do princípio que a gente está tomando algumas gotas, até 1 ml, você coloca embaixo da língua, não é um contato direto. Né? A diferença de você tomar uma taça de vinho. O vinho vai manchar muito mais, qualquer taça de vinho vai manchar muito mais que uma dose de CBD. Então, são essas construções que a gente tem que fazer, sabe? Até para a gente estar fazendo clareamento hoje, o clareamento dentário, não pode tomar café, não pode colocar chocolate, isso aí já caiu à tona também. Então, os produtos novos já não tem mais por que você deixar. Até porque quase tudo hoje tem corante, né? Você vai tomar tudo hoje tem corante. É difícil você tirar, esse aqui não vai manchar o dente, esse aqui vai manchar. Né? Então, acho que acredito que o CBD, nunca vi casos assim, de mancha mesmo com pacientes que usam em excesso o óleo
E a gente sabe que o problema de usar em excesso também não é você vai ter alguma intercorrência, você vai eliminar o excesso no seu organismo. E a hiperestimulação do sistema da canabinoide acaba sendo um problema também, que às vezes você acumula em tecido adiposo, então tem que usar com muita parcimônia. Não, porque você acumula esse sistema adiposo, você tende a engordar mais, né? Então, sério isso? Como que é? exatamente. Então é muito comum a gente no curso ensinar o que a gente chama wash out. Né? A cada 45 dias o paciente deixar de usar 2 ou 3 dias, para você eliminar o excesso que fica grudado justamente na gordura. Entendi. Né? Então, fazendo mais um parâmetro, né? Olha, que eu gosto de falar, eu sou bem... Super interessante essa informação, Por que é bom para Alzheimer e para Parkinson, doenças neurodegenerativas? Porque os fitocanabinoides são lipofílicos, ele vai grudar naquele neurônio, então ele causa uma proteção dos neurônios. Por isso que cannabis não queima neurônio, tá, pessoal? Cannabis, ele promove a neurogênese. Por isso que quanto mais velhos nós precisamos, mais nós precisamos dos canabinoides. Com certeza. Doutor, e assim, os odontopediatras, né? Eles podem também utilizar essa ferramenta, né? A medicina endocannabinoide, né? A terapia endocannabinoide nas crianças, mesmo com THC? Boa pergunta. Você tem aí no seu... Eu, com o protocolo, né? E a gente conversa muito com os neuros. Lógico que a gente vai depender. Paciente especial que já está usando uma carga de medicações muito grandes, né? E geralmente os próprios neuros já passam de forma isolada, evitando o THC, que o THC realmente pode interferir na neurogênese da criança, né? Mas a gente vai sempre colocar, dependendo da doença psiquiátrica que vai ter, ou da doença degenerativa. Num caso assim, por exemplo, o meu filho, o neuro dele já prescreveu, o meu filho inclusive usa o Full Spectrum, né? Porque o Enzo, ele é autista nível 2/3 e tem deficiência intelectual também. Então, assim, os ganhos valem mais do que os riscos, né? Exatamente. Só que no caso de uma criança que está indo lá na odontopediatra, mas ela não tem prescrição ainda, mas a dentista resolve prescrever. Então, aí a gente sempre melhor... recomenda o isolado. Ou broad. Exatamente, isolado ou broad. E dependendo do broad, eu olhar e observar, porque broad... erroneamente falaram que o broad não tem THC. Depende. Tem broad que não tem algumas moléculas, inclusive tem o THC. Então, assim, não é todo broad que não tem THC. Então, é importante estar falando isso. E como é que a gente tem certeza disso? Olhar o COA, né? Por isso que, assim, eu sempre acho importante, o colega vai começar a prescrever. A gente tem inúmeras empresas no país, inúmeras associações. Olhar o COA. O que é o COA, pessoal? Sempre vão pegar o produto, né? Isso é a norma da Anvisa, por isso que eu sou muito favorável à Anvisa. Apesar dos percalços, a Anvisa é o que nos favoreceu e trouxe e democratizou justamente o acesso da cannabis medicinal no Brasil, né? Porque se eu olhar o produto da farmácia é extremamente caro. E os produtos importados hoje acabam sendo mais em conta e você tem bons produtos. O COA nada mais nada menos que você pegar um código de barra que tem atrás, um QR Code, você bate o celular e vai te trazer uma análise química que é feito por HPLC, exatamente quanto que tem de cada fitocannabinoide lá dentro. Quanto tem de CBD, quanto tem de CBN e outros demais fitocannabinoides. E dependendo do COA, mostra até o perfil terpênico. O importante também, metais pesados, né? Saber se não tem contaminação com pesticida. Então, por isso que eu acabo sendo assim, a gente tem essa vantagem. Lá fora não existe COA. Então, a gente vê que a gente está muito bem servido aqui em termos de produtos que chegam para o nosso país. O próprio creme dental, você pega lá o creme dental e o colutório das marcas, você sabe exatamente quanto tem de CBD e THC, ou de CBG ali dentro. Não, e assim, recentemente eu falei aqui com a Maria Eugênia da Caia Mind, ela até me relatou que, assim, os preços têm reduzido. Porque a oferta está aumentando. E boas empresas, né? É o que eu falo, o Brasil não tem espaço para empresa ruim. Porque a gente é muito rigoroso e a gente começa a observar se não tem resultado, vai olhar no COA, às vezes não tem tudo aquilo. E cuidado, pessoal, com aquelas pessoas, vou pegar um olhinho de que eu comprei de fulano. Não estou falando, tem associações perfeitas no Brasil, assim, que são muito boas. Inclusive, diversas associações hoje estão fazendo análise de COA. O problema é aquele colega, comprei o óleo no Uruguai, aí vai lá, passa um óleo que é rico em THC para um paciente, às vezes, que não está adaptado, vai dar o quê? Uma síndrome de pânico, uma psicose, taquicardia, vai parar no hospital. Eu vou morrer, não sei o que o médico já vê, o que você toma? Não, toma um óleo de cannabis ali, mas não sei a origem, excesso de THC. Aí tem que tomar um Vale para poder acalmar o paciente, entendeu? Isso muito pode complicado. acontecer, mas com o excesso de THC. Exatamente, o excesso. O grande problema é esse, não ter esse acompanhamento. O que eu falo, prescrever é fácil. Contraindicar é o mais difícil e o principal é entender de interações medicamentosas. Né? A gente sabe que a cannabis, como cafeína e qualquer outra, atua em sistema nervoso central. Então, você tem que saber lidar com as intercorrências, né? Por isso que a gente levanta as bandeiras, não que eu seja contra fisioterapeuta prescrever, nada que eu seja contra psicólogo prescrever ou o preparador físico. A gente tem que entender que intercorrências acontecem e você tem que saber resolver a intercorrência. Porque se um paciente meu tem um ataque cardíaco, eu sei quantos você tomou, tá? Você vai fazer o seguinte, aumenta
aumenta a quantidade de CBD, que vai poder dar uma balanceada. O CBD dá uma relaxada, exatamente, que a gente fala do efeito alostérico. Ele acaba sendo eu até falo, o que é o antídoto do excesso de THC? O antídoto é o próprio CBD. Você usa a própria planta para poder tratar os efeitos adversos da planta. Nossa, é completa, né? E aí eu falo assim, a gente ter esse manejo clínico, né, do dia a dia, a gente aprende muito mesmo. Eu falo assim, cada dia que eu estudo cannabis, mais eu vejo que eu preciso aprender cada dia mais mesmo. Sim. Seja em produtos, seja em técnicas, seja em patologias novas que estão surgindo. E cada vez que sai uma alopatia, eu tenho que estudar se aquela alopatia vai interferir com o meu canabidiol ou não. Entendeu? Então é muito importante que o colega tenha esse entendimento também. O que interfere de maneira ruim assim, com a cannabis? Assim, o grande problema que a gente vê hoje, ele acaba assim, ou potencializando ou anulando os efeitos dos alopáticos. Mas um grande problema que tem, por exemplo, hoje, que um paciente que usa, por exemplo, de uso contínuo, varfarina, que é um anticoagulante. Porque o CBD por si só, ele é um excelente coagulante. Coagulante. É anticoagulante. Anticoagulante. Por isso que é muito usado, foi na Covid que tinha aquela questão de o paciente ter aquela, no Covid, o pulmão todo tomado por pequenos trombos. Quem usava o canabidiol quase não desenvolvia a forma grave, né? Porque ele quebra a cascata inflamatória e aqueles pequenos trombos não acontecia, porque o CBD é um anticoagulante nato. Gente, por que o mundo não sabe disso? Por que o Brasil todo não sabe disso ainda? Tanto é que agora surgiu diversos estudos, né, por universidades renomadas, né, nos Estados Unidos, a própria Hopkins publicou que realmente o COVID teve uma influência muito baixa naqueles pacientes que utilizaram o canabidiol. Se não estivesse usando, ia ser um boom muito maior de pacientes internados. Nos Estados Unidos é muito difundido usar canabidiol. A gente fala aqui de receita. Lá, dependendo da marca, você encontra em mercado vendendo. Em posto de gasolina, sim. Bebidas à base de CBD de canabidiol. Não, e assim, vários produtos. Sabonete, facial. A parte estética gente, o céu é o limite, né? Perfeito. Nossa, eu amo. Além do que, cânhamo, né? Você faz toda a roupa com cânhamo, né? Fibras. Para quem não sabe, as caravelas de Cabral, né? Elas foram feitas de cânhamo, né? Então, tão resistente que é. Né? A Constituição dos Estados Unidos é feita numa folha de cânhamo. Gente, tá vendo? Não tem lugar mais para preconceito. Não tem porquê, né? Eu acho que a questão é mais cultural e viés econômico também, né? A indústria do papel bateu forte, a petroquímica bateu forte, porque acabou sendo uma concorrência direta. E hoje, por que a cannabis medicinal está evoluindo no Brasil? É porque os próprios laboratórios estão entendendo que é um caminho sem volta já. Eles vão ter que abraçar. A Pfizer já investiu milhões e logo vai estar nas farmácias. Aí, o que aquele colega vai falar que não tem pesquisa científica? Ele vai esperar um duplo cego randomizado, ele vai esperar 10 anos, então, para ele começar a poder ajudar o paciente dele. O que vai acontecer? O paciente vai procurar outro profissional. Exatamente. Então, quem já está prescrevendo está saindo na frente, né? Com certeza. Doutor, agora eu quero falar sobre Japão. Você esteve lá no Japão, o que você viu lá de novidades, de coisas assim bem diferentes em relação à cannabis? Pra você ver, a gente é continente atrasado, né? A gente fala assim, nossa, um país oriental, todo cheio de regras, né? E eu cheguei no Japão e me surpreendeu, porque na própria Amazon vende diversos produtos de CBD, diversos. Eu cheguei em loja de departamento lá, jujuba, loção, coisas para pele, óleos. Você testou alguma coisa? Fala Testei, aqui pra gente. Eu viajo, pessoal. Tudo que tiver essas coisas eu experimento, eu gosto de experimentar, analiso. Tem coisa que não presta, eu falo que não funciona. E eu sou bem criterioso, sabe? Tem muita coisa que é fantasiosa. Um exemplo, por exemplo, você vai lá nos Estados Unidos e você vê lá óleo de hemp vendendo na Amazon. É 0 CBD, o cara acha que é óleo de cannabis. Então eu vou comprar. Não vai ter ômega 3 e ômega 9, lá não vai ter nada além disso. E por que tá lá óleo de hemp? O óleo de hemp ele é feito através da semente. E a semente não tem nenhum tipo de fitocannabinoide. Jogada comercial. Mas assim, é nutritiva, né? Nutritiva. É usado justamente para a parte nutracêutica. Ou seja, você vai melhorar outros fatores, mas não vai ter um efeito medicinal e atuar em receptores canabinoides, né? Não vai ter aquela mais aquela como função. Suplemento mesmo, Suplemento né? alimentar. Ômega 3 e ômega 9. E lá no Japão é bem interessante que, para quem não conhece, lá no Japão eles fumam muito, né? Tabagista demais, assim, a torta direita. Eita, no Japão? Muito, fuma muito mesmo. E bebe muito também. Depois das 6 assim, da tarde, o japonês gosta de curtir a hora de lazer deles. Então é muito comum você ver pessoa embegada na rua, de terno e gravata, é normal. E tá caindo esse vício com cigarro e de bebida através do uso de CBD lá. Nossa. Como que eles estão diminuindo o uso de pacientes que usam cigarro? Através de cigarro eletrônico com CBD. Todo certificado pelo próprio governo. Então, eles usam o CBD e deixam de usar a nicotina. Então, é bem interessante. Você vê VAPs, né? Que os vaporizadores venderam a base de CBD lá. E aqui a gente discutindo se o vaporizador tem que vender ou não. Gente, olha o mercado negro, tanto de vaporizador que vende, de nicotina, que é muito mais agressivo. Entende? Esse que a coisa vem além. A gente tem que copiar lá fora o que dá certo aqui.
trazer de fora e fazer aqui dentro. Tudo que lá fora funciona. Tem que reinventar a roda. Sim. Então, se o próprio Japão, um país evoluído pra caramba, vende CBD, lógico que vende todos os cuidados, para maior de 18 anos, como uma bebida alcoólica. Entende? Então, a gente vê as aplicações. Eu até fiz um vídeo assim na Amazon, assim, absurda a quantidade de produtos à base de CBD que lá vende. em Amsterdã, eu estive lá ano passado. Você já foi? Fui 3 vezes pra lá. Nossa, que legal. Eu vou de novo em breve. É muito bonito lá, é muito bacana. Nossa, né? eu amei demais. E lá tem as coffee shops, né? Que você pode consumir produtos com THC, mas é só a partir de 18 anos. Menores de 18 anos não nem pode. pode entrar. E não pode fazer uso na rua também, porque a gente pensa que lá é tudo liberado, mas não pode. Não pode nem beber álcool na rua. Porém, as pessoas usam, assim, é como se fosse aquela coisa, eu não conto de você não conta de mim. Tipo isso. É o respeito mútuo, né? É isso. E você não vê, eu até brinco assim, porque você vê o que traz transtorno hoje no Brasil, violência. Você vai numa festa que é regada a álcool, da briga, da morte, não sei o quê. Você vê lá fora, as pessoas usam. No Canadá, já foi legalizado a nível nacional, federal, foi o primeiro país que legalizou a nível federal. Realmente não pode beber na rua, mas a cannabis é comumente utilizado. E você acha que é coisa de jovens? Não. Você vê senhores e senhoras de 70 anos de idade, 60 anos de idade, fumando cigarrinho de cigarro deles ali na rua, tranquilo. E cada vez as pessoas consumem menos álcool. Você sabe que já vieram vários médicos aqui, e médicos que atendem idosos, e todos falam assim, que os idosos são os pacientes, assim, são os melhores pacientes, que eles já chegam lá, doutor, e aí, aquela cannabis, passa aí pra mim. E o resultado é muito mais rápido. Porque eles têm poucos questionamento, eles não têm, assim, preconceito. É porque, assim, a gente não está preparado para envelhecer. Eu sempre falo nas minhas aulas isso. Porque antigamente a gente falava que o ser humano vivia 50 anos e estava morrendo já. A gente tem que pensar que o ser humano de 150 anos já nasceu. Ele está entre nós. E a gente está preparado para envelhecer? A gente está bom por fora. Mas os nossos neurônios, a gente já está preparado para as doenças neurodegenerativas que estão vindo? Por que a gente vê a quantidade de Alzheimer que está tendo? Porque o ser humano está vivendo mais. E quanto mais velhos nós precisamos, mais nós precisamos de fitocannabinoides. E os idosos respondem muito bem esse tratamento. Verdade. Tanto é que você vai em farmácias que vendem lá no Canadá, que são os dispensários, chamam de dispensary lá. Você vê a grande maioria na fila que está lá guardando, senhorzinho e senhora de cabeça branca. Entendeu? O pessoal ali, o casalzinho vai lá, não vai comprar, mas compra um chocolate, alguma coisa que vai fazer bem para ele. Sim. Eles já não encaram isso como uma coisa recreativa. E é muito bom a gente falar sobre isso aqui, porque tem gente que não faz ideia de como de como que acontecem as coisas. Por isso que é muito importante também a gente falar aqui, você falar nas suas redes sociais, é muito legal, eu gosto que você sempre mostra, assim, porque é uma forma da gente mostrar para as pessoas que não estão familiarizadas como a gente está, né? É isso que eu falo, sempre eles associam a cannabis como uma coisa de ativista, uma coisa do cara que tá na beira da praia. Não é assim, gente. A coisa eu falo pra vocês, a coisa já tá acontecendo, é séria. Muito sério. E eu já falo, tá acontecendo um movimento mundial que a cannabis, o cânhamo já é uma nova commodity. Né? A gente para pensar que um saco de cânhamo equivale a 20 sacos de sojas, não é à toa que a bancada rural aqui no Brasil já está começando a crescer o olho. Então, você vê os movimentos que estão acontecendo no Uruguai e está acontecendo na Colômbia, a arrecadação lá em cima de impostos, geração de empregos. Ou seja, a gente está perdendo um tempo danado, porque o Brasil, eu tenho certeza que vai ser o maior produtor de cânhamo mundial. Nossa, é um país continental, a produção aqui, o nosso agronegócio é fortíssimo, e a gente tem toda a tecnologia com o Embrapa, se o governo abrisse os olhos para isso, e acho que é o próximo passo. É um caminho sem volta, uma hora isso vai acontecer, isso é fato. Verdade. Doutor, então eu quero assim, perguntar algumas curiosidades aqui para você, tá? Você é paciente de cannabis? Desde 2016. Minha história foi bem interessante. Quando eu fui para o Canadá. Qual a sua indicação? A minha foi para dor lombar. Eu tinha uma neurologia. Eu tenho também. Dor lombar terrível. Eu fui para o Canadá. Meus alunos conhecem bem essa história. E eu sempre tomava opioide para controlar minha dor. Tramal, assim, dia sim, dia não. Uma dor crônica, era sobrepeso, enfim, tudo de ruim. Dentista sempre sofre com coluna. Eu tenho uma filha que mora no Canadá. Eu fui visitar ela e esqueci de levar minha medicação. Eu cheguei lá desesperado, morrendo de dor, travado, aquele voo de 12 horas. E eu tava sem receita, morrendo de dor, e me indicaram procurar essa terapêutica lá. E eu falava, gente, não vai funcionar, e não sei o quê. Foi aí que nasceu o Dr. Gui Martins, um dos maiores prescritores de cannabis do Brasil. Eu experimentei justamente lá o THC com CBD de 1 para 1, e realmente o resultado foi muito satisfatório. Eu passei 20 dias no Canadá sem dor. Que maravilha. Foi aí que eu falei, não, isso aí tem que mudar, isso aí. E de lá para cá eu uso rotineiramente mesmo. Hoje, assim, eu sou muito específico, sabe? Assim, eu uso o canabidiol para mim, que eu sou um cara mais ansioso.
Tinha distúrbio de sono, hoje eu durmo muito bem. Nossa. Eu falo assim, ninguém dorme 8 horas, mas umas 7 horas eu durmo tranquilo. Uhum. Acordo, faço meu esporte. Hoje eu acordei de 5 horas da manhã, 6 horas eu tava pedalando, Então, 7 horas eu tava no isso também que eu consultório. queria comentar. Você é atleta, né, de ciclismo. E como que a cannabis te ajuda nisso? Eu acho que para o atleta hoje, eu falo para você que é um grande ganho que está tendo. Por exemplo, nas Olimpíadas de Tóquio, diversos atletas usando, por 2 fatores. Primeiro que ele é um ansiolítico. Então, o atleta tem que dormir bem na véspera da prova. Se você não dormir bem, ele vai perder a medalha dele. Não adianta. E o pós. O atleta vive com dor. O atleta treina exaustivo dia e noite, no limite dele. E uma lesão vai comprometer ele. Tanto é que o UFC e NBA nos Estados Unidos já é liberado completamente. Eu ia falar isso agora. Eles THC. acabaram de Porque liberar, eles né? observaram que o nível de lesão diminuiu, a sobrevida desse atleta no esporte aumentou, eles não aposentam tão cedo, e a qualidade de vida desse paciente é muito maior. Ou seja, ele deixou de usar medicações que realmente fazem mal, uma sobrecarga renal, um uso excessivo de anti-inflamatórios, e começou a utilizar o canabidiol de forma contínua, seja de forma tópica, seja de forma via oral. Então, para atleta, é fantástico Muito mesmo. bom. E na sua família, você prescreve para alguém também? A família Só quase pra que todinha só toma. pra gente deixar claro, assim, que É bem interessante. que é tão seguro que, assim, o Dr. Gui jamais iria prescrever para as pessoas Exatamente. que ele mais ama na vida, Olha, se não minha fosse mãe seguro. era muito contra. Eu vim de uma família totalmente católica, tá? Até meus parentes vieram ouvindo depois. Eles sabem disso, né? Então eu tenho 5 tias, assim, totalmente contra. Hoje metade já toma, porque Nossa, vira os que benefícios. legal. Minha mãe foi diagnosticada com dor crônica e artrose muito tempo atrás. E ela não saía da cama, ficava com a base de medicações. Hoje a minha velhinha sai, anda na rua, passeia, compra as coisas, ela vai na padaria, uma vida tranquila. maravilha. Começa a acabar o olhinho dela, já me liga, Gui, meu olhinho tá acabando. E assim, e é uma coisa puxando a outra. A Mas, gente, Zélia, a mas o que gente que tá acaba, tomando? a gente acaba se tornando testemunhas da cannabis medicinal, né? Vai pregando a cannabis Minha em filha todo usa. canto. Minha filha que mora no Canadá, ela tem doença celíaca, né? E ela tem um Nossa. distúrbio gastrointestinal, uma doença autoimune. E ela tem diversos fatores, assim, que ela sente muito mal, às vezes gastrointestinal. E lá tem as formas ácidas, né? Que para doenças intestinais é fantástico. Que Então, ela pegou um maravilha. parecer com o próprio Sully, que indicou para ela as formas ácidas, CBGA e CBDA, ela tem uma vida normal. E assim, eu falo, a pessoa tem que descobrir, ao menos experimentar e dar chance para essa terapêutica aí, que eu falo que é a terapêutica que mais está crescendo no mundo afora. Sabe? É um Concordo. crescimento exponencial. Concordo mesmo. Então, já pegando aí esse gancho, eu quero te fazer umas perguntas aqui, que a gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio. Se você tivesse que convencer uma pessoa que tem muito preconceito, você já fez isso, né? A usar a cannabis medicinal, mas assim, muito rápido. Você tem 1 minuto. Eu vou te dar 1 minuto aqui para você me convencer. Como que você... Primeiro eu falaria que você tem um sistema no corpo que você tem que ativar ele. A única forma de você ativar de forma assertiva é através da cannabis medicinal. E você que tentou utilizar diversas medicações para tratar uma dor crônica, uma enxaqueca, e os efeitos colaterais que você tem, eu desafio você a usar a cannabis um período de 30 dias se você não tem alguma melhora. Até melhor do que as alopatias que você utilizava. E isso que eu vou te passar não vai te levar à morte, não vai te levar a vício. Inclusive, isso que eu estou te falando vende em qualquer farmácia da esquina. Então, é questão de eu estar prescrevendo um produto que já está na farmácia. Se está na farmácia, não vai ter comprovação científica. Se eu mudasse esse nome, em vez de cannabis, eu colocasse anandamida, um nome diferente que não levasse a crer que é cannabis. Muitas vezes você fala cannabis, o cara já assusta, já associa a planta, a coisa recreativa e que você vai fumar um baseado no meio da rua. Não, gente, é medicina. Inclusive, a utilização da palavra cannabis já é para tirar um pouco dessa carga pesada da maconha, porque é a mesma coisa, exatamente, né? mas quando você fala maconha, fica mais agressivo ainda. E hoje eu procuro usar o termo canabinoides. Que a gente, querendo ou não, nós produzimos nossos endocannabinoides e a planta produz os fitocannabinoides. Ou seja, da natureza está pronta para ser utilizado. É totalmente inerente no que nós produzimos. E o desafio que eu faço é isso. O paciente usar 30 dias, eu duvido que não vai ter alguma melhora. Muito seja bom. no sono, seja na qualidade de ansiedade. E hoje, o que nós temos mais hoje? Estresse. As pessoas extremamente estressadas no pós-pandemia. Paciente com bruxismo, travando, apertando, qualidade de vida lá embaixo. Né? Você melhorar a qualidade de vida desse paciente, você, paciente, voltar a dormir. Eu falo para o paciente melhor, mas eu fico muito mais feliz que ele. Você vê a melhora de vida que esse paciente está tendo. E o meu papel é esse como prescritor. Sabe, é disseminar a informação correta e tirar o preconceito em volta disso daí. Então, eu desafio qualquer colega, às vezes, da área de saúde, falei, vamos sentar e conversar 10 minutinhos? Que se o cara fechar o olho para o que eu vou falar, realmente ele tá fechado o olho para a ciência. É que eu falo, hoje não é opcional. O colega hoje tem que entender que o sistema do canabinoide existe e está aí para ser explorado. Muito bom.
A próxima pergunta é, como que você vê o mercado da cannabis nos próximos 5 anos? Você falou que vai estar em crescimento exponencial, mas assim, vamos desenhar, como que você acha que vai estar? Olha, segunda-feira eu fiz uma entrevista com um pessoal da Cannabis e Saúde, eles me trouxeram os números. Eu fiquei realmente assustado, eu achava que é muito maior. Só no Brasil, o nosso potencial é crescer 4 vezes mais nos próximos 2 anos do que já é hoje. Se você pegar autorizações da Anvisa, quando a gente começou a prescrever, tinha 1, 2 mil autorizações. Hoje, passa de mais de 20 mil autorizações ano. Somos mais de 400 mil pacientes de cannabis no Brasil. Por aí, para você parar para pensar, são 400 mil prescrições, no mínimo, que você vai ter por ano. E aí a gente pensar no universo nível de Brasil, é muito baixo ainda. Se a gente parar para pensar, a gente pensar numa população que é um continente, e é aquela questão, é o boca a boca que está surgindo. A previsão, assim, é um faturamento bilionário. Bilionário. E a indústria já está acontecendo, seja não só na parte medicinal, a parte industrial, o mercado que isso traz em volta, a própria Caiamide, os veículos de informação, a produção industrial, tudo isso está crescendo de uma forma exponencial. As próprias faculdades, a partir do momento que você vai ter ensino e pesquisa lá dentro, você já vai abrir um leque para a parte de educação também. Então, é um crescimento que não vai parar. Não vou nem dizer da indústria farmacêutica, essas vão crescer mais do que nunca, que já está na farmácia ali, né? Então, o crescimento é uma coisa que vai crescer e muito mesmo. E é um mercado, assim, diversificado, porque não é um mercado tipo, eu vou só vender cannabis. Não, tem várias coisas, tem empresa de plantio, enfim. Os insumos, né? Os insumos, lá fora, tem várias as coisas. estufas, tudo que você... Hoje tem as pessoas que têm o HC, que podem produzir sua própria medicação, E uma vertente também que eu sempre falo, que é os consultores de cannabis medicinal, que faz essa ponte aí, né, com os pacientes. É uma nova profissão, né, eu que vejo cresceu. Que antigamente no consultório eu recebia representante da parte de medicações, como anti-inflamatório, analgésico, os representantes da linha odontológica. Hoje tem esse terceiro nicho que está chegando. E quase que diariamente eu recebo representante, porque é um mercado que está muito aquecido. É verdade. É um mercado que já está focado no profissional de saúde, mas principalmente no paciente do profissional de saúde, né? Então, você tem hoje uma alternativa de ganhar muito dinheiro. E eu falo assim, para nós dentistas, por exemplo, hoje a gente tem que estar diferenciado no mercado. O dentista está preparado para atender, mas será que ele está preparado para ganhar dinheiro no consultório? E o consultório hoje é uma empresa. Você tem que fazer números, quanto que você gasta, quanto você está ganhando. Então, a gente vê hoje uma banalização da saúde como um todo. E o meu maior medo é o que? A panaceia que estão fazendo em volta da cannabis. A gente sabe que cannabis não é que seja bom para tudo, mas ela vai auxiliar em muitos processos que muitas vezes você não tinha resultado. E essa banalização que não pode acontecer. A questão é que, assim, eu sempre falo que a maioria das pessoas está complicada, está com algum problema, está com alguma patologia e que, enfim, que a cannabis pode ajudar. Auxilia muito. Quer ver um exemplo também que eu falo muito com os ginecologistas? Endometriose, né? As mulheres sofrem tanto com isso. E eu falo, tem a parte, por exemplo, sexual, né? A baixa libido, né? O excesso de antidepressivo leva a baixa libido do homem e da mulher. E tem casais que estão se redescobrindo novamente através da utilização da cannabis, né? Então, você tem lubrificantes, tem cremes, o próprio via oral, a pessoa fica com mais tesão, vamos dizer assim, né? De poder estar utilizando, né? Você estava trazendo essa confluência. Então, até o lado emocional, a vida da pessoa melhora. Exatamente, é totalmente integrativo, né? Ajuda como um todo. Isso, e eu falo, acaba sendo muito abrangente, né? Até que ponto também eu levo até essa questão, sabe? O pessoal fala muito da questão do recreativo. Às vezes você vê uma pessoa ali, que está ali, uma depressão profunda, um estresse pós-traumático, não tem mais sentido para a vida, e a pessoa está naquela, ela começa a usar, às vezes, a cannabis, até de forma recreativa, ela começa a ter outro olhar para a vida, fazendo... fluir com novas ideias, traz assertividade, traz criatividade. Existe uma discussão hoje de que, uma fala, né, de que toda cannabis é medicinal. Exatamente. Eu falo, às vezes a pessoa usar em excesso é ruim. Aquela figura do maconheiro, fumar maconha de jeito, aquilo não existe. Aquilo é excesso. É que nem o alcoólatra acordar e tomar um copo de cachaça de manhã. Isso aí é patológico. Né? Mas, parafraseando o ministro Barroso, que mal tem. O cara chega no final do dia, tem o cara toma o skin dele lá, tem o cara que vai usar o vaporizadorzinho dele para dar aquela relaxada. Isso é recreativo? Não, acaba sendo medicinal. Sim. É terapêutico, da mesma forma que ele podia chegar e tomar um Valium para dormir. Entende? Então, essa nuance, quando a gente vai atuar em sistemas que vão trazer esse relaxamento, acaba sendo muito importante também, né? Doutor, agora a última pergunta. Cannabis é droga ou remédio? Remédio, com certeza. Puramente remédio. Droga é álcool.
tudo que faz mal para o organismo. Cannabis não mata, cannabis não faz mal ao organismo, gente. Mesmo em excesso, você vai eliminar o excesso. Logicamente, o THC em excesso pode levar ao vício. Esse sim é um problema, mas é o que eu falo. Você não saber o que você está ingerindo, você saber o que você está usando. Por isso que eu tenho uma normativa muito séria no Brasil, inclusive de flores, né, que são substratos das pessoas que têm que usar. Eu acho que tem que ter o direito da pessoa estar usando ali e saber que está usando, né, com o controle do governo e arrecadação. Ou vocês acham que um dia vai acabar a cannabis? O tráfico está ganhando dinheiro a rodos. Por quê? Porque o Brasil ainda está fechando o olho para isso. Então, cannabis é remédio e tem que ser tratado como remédio e principalmente como saúde pública. Né? Não é à toa que em São Paulo já está no SUS. Rondônia, inclusive, já está implementando. Grande vitória, né? Uma grande vitória, é um caminho sem volta, porque já abriu os olhos para isso. Ou seja, teve que ter uma legislação estadual para você colocar um produto. Mas por quê? Porque já está na farmácia, pessoal. Basta abrir uma licitação, qualquer prefeitura pode colocar. Então tem que ter um governante que vai peitar laboratório e falar, não, eu quero a cannabis no SUS. Eu acho que é favorável. Quantas e quantas famílias não estão sendo beneficiadas? Os autistas, os pacientes com Alzheimer, os pacientes com esclerose múltipla, né? Quantos pacientes estão ganhando qualidade de vida, né? Com a utilização da cannabis. Eu tenho uma tia que tem ela e está fazendo uso da cannabis já tem alguns meses. Nossa, ela teve uma melhora, assim, surpreendente, sabe? Inclusive, ela até acabou, a mesma coisa comigo, acabou o óleo dela e ela já falou, minha filha e tal, aí dei um jeitinho lá para né, ela receber, né, a importação e para ela continuar o tratamento, porque não dá mais para ela viver sem. Eu falo, assim, a gente começa a descobrir esse lado, né? Eu mesmo, assim, eu fico, às vezes, 2, 3 dias que eu faço um reshout, eu já começo a sentir diferente, fico mais ansioso, começo a voltar minhas dores, né? Meu sono já fica alterado. E é tudo questão de tempo, paciência também, pessoal. Às vezes o colega começa a usar, mas não está dando resultado. Eu até brinco, antidepressivo. Demora 15 dias para fazer resultado. E às vezes não dá certo, tem que trocar o antidepressivo. Tem paciente que vai se adaptar. Só que tem paciente, às vezes, no segundo dia, já responde super bem. Por isso que acaba sendo muito mágico. Nossa, muito surpreendente uma pessoa muito próxima a mim, que eu não vou falar quem é, porque é da minha família, que chegou para mim e falou... Eu não aguento mais tomar tarja preta, eu não aguento mais os efeitos colaterais. Eu quero ver se isso daí que tu tá falando, mano, de cannabis, pode me ajudar. Aí eu, sim, claro, vamos conversar, eu vou te indicar um médico e tudo. E é isso, né? O que eu vejo hoje também, um problema crônico nos consultórios médicos odontológicos, você vai fazer uma anamnese e o cara tá tomando polifarmácia, né? O cara toma quase 15 medicações durante o dia. Aí você vai perguntando, aprofundando, você pergunta, não, estou fazendo um tratamento médico. Eu falei, quando foi a última vez que você foi ao médico? Aí o cara para assim, ele para pensar, às vezes fala, tem 2 anos que o cara não vai no médico. Ou seja, cada médico que ele vai é acrescentando uma medicação. O que eu costumo fazer? Eu mando tirar tudo e procurar um médico realmente prescritor para ver que realmente ele está precisando daquela alopatia ou não. Porque o grande problema no Brasil é a autoprescrição. A renovação, uma receita, aí cada profissional vai acrescentando uma medicação e não vê o que ele está tomando lá atrás. Ou seja, esse paciente começa a desenvolver uma série de patologias pelo excesso de medicação que está tomando. Intoxicação mesmo, sabe? Então, essa visão que também a gente tem que pensar. Agora, o próximo passo é desprescrição de excesso de alopatias. Eu acho que é o caminho a ser seguido aí para qualquer profissional de saúde. Doutor, queria te agradecer muito, né, pela sua presença aqui. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Espero que a gente tenha atingido aí vários dentistas, né, odontólogos, para se abrir para, né, terapia canabinoide, porque a gente precisa, né? Muito obrigada. Com certeza. Obrigado, Manu, pela oportunidade e agradeço a todos aí pela audiência. Até a próxima. Até a próxima.